questão institucional, esse nível de exigência que se fala aqui na frente. Atribui-se a uma questão humana um nível de cobrança que faz um processo muito mais seletivo do que agregador nisso tudo. E isso é um fato que nós aprendemos já a lidar com ele já tem alguns anos aqui na casa. Mas, de fato, o que essas pessoas acabam não entendendo é que não existe na Bíblia Sagrada uma segunda forma de caminhar com o Eterno. Toda e qualquer forma que derive da Bíblia Sagrada, que venha direcionar a vida do homem e da mulher a buscar esse relacionamento que os patriarcas estabeleceram com o Criador, ele não tem como escapar desse processo. E muitas vezes as pessoas se decepcionam considerando que isso é um padrão da pastora Sandra, isso é um padrão de A, de B ou de C. Lembrem-se que quem institui padrões que muitas vezes são inalcançáveis, são aqueles que devotam sua vida a uma religiosidade inalcançável por um ser humano comum. Por exemplo, semana passada nós conversamos um pouco, passamos rapidamente sobre o Sidur, não foi isso? Durante o estudo do ciclo da tarde. Quem já tentou cumprir o Sidur manhã, tarde e noite, sabe que não dá para trabalhar. Estou errado aqui? Você não trabalha. Porque como que você vai adequar uma vida secular, onde você tem que bater ponto no trabalho, onde você precisa cuidar de família, filhos, você tem a sua participação na obra da casa do Eterno. E aí quando eu digo obra, não é a parte das rezas, não. Eu estou dizendo obra propriamente. É lavar chão, é ir ao presídio, é o atendimento à associação Aleph Bet. É impossível você conseguir estudar 20 horas do seu dia, 19 horas do seu dia. Minto, é possível, mas você não consegue fazer nada além de estudar. Esse é um patamar que se torna intangível dentro dos padrões bíblicos. E nós, quando olhamos para a estrutura dos patriarcas, nós já conversamos sobre isso aqui no último ciclo, eles eram muito mais operacionais do que ideólogos e filósofos de uma vida à la Buda, né? Que ia para debaixo de uma árvore meditar o dia inteiro. Mas processo produtivo que é bom, bem carente. Então, biblicamente falando, se vocês fizerem uma análise do que Yeshua aborda no capítulo 23 de Mateus, incessantemente ensinado aqui nessa casa, ele vai dizer: faça aquilo que os fariseus estão dizendo a vocês, porque eles falam sobre a Torá, mas não conduz a vida de vocês da forma como eles estão cobrando. Porque o fariseu é aquele que, segundo Yeshua, vai cobrar de um indivíduo aquilo que sequer ele mesmo pode prover. Então, quando você olha a vida bíblica, e aí pautado em Torá, não há como você abrir mão de um patamar, de um padrão de vida para com Adonai, em troca de você negociar qualquer outra coisa nesse relacionamento. Então é assim: Leonardo, eu gosto do trabalho social, mas eu não gosto de orar. Tem desequilíbrio na balança. Ou não, Leonardo, eu gosto muito de orar, eu oro de manhã, de tarde, de noite. Provavelmente a sua balança operacional, a sua obra, botar a mão na massa para ajudar. Eu não gosto de trabalhar. Você está indo contra o mandamento. Estudar o dia inteiro e não trabalhar e ser sustentado por alguém, biblicamente, o homem é feito de trabalho. Salmo 128 está aí para provar: em marcha que o homem que teme ao Eterno e anda dos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos. Então, via de regra, essa vida bíblica ela é uma vida equilibrada, onde o homem tem os seus momentos da meditação, o homem tem os seus momentos de estudo da palavra, mas tem o momento de tzedaká, da obra e da sua vida secular. O homem tem que saber administrar isso. Então, quando muitas vezes a casa é vista como uma casa que eleva muito o nível da cobrança,
Nós vamos voltar aqui no cerne do problema. Os patriarcas determinaram que cada homem que seguisse ao Eterno carregaria marcas sobre si, perdas. Você vai ter que inevitavelmente abrir mão de alguma coisa. Você vai perder alguma coisa. Você vai sentir a dor dessa perda e vai carregar ela como um marco. Não tenham dúvida disso. Davi carregou a perda de um filho por causa de um adultério. Ezequiel carregou a perda de uma viuvez por causa de um relacionamento com Elohim. Marcas, pastor. Marcas. Todos nós temos as nossas histórias. A diferença é que carregar essas marcas sem nós promovermos revolta contra Elohim é o caminho que os patriarcas nos deram. Tá? Oi? Judá, na paraxá aqui anterior, nós vimos aqui, perdeu 2 filhos para aprender com o terceiro e ainda perdeu a honra depois para poder aprender, né? Porque teve que ser considerado menos justo do que a própria nora, a qual ele não honrou. Então a vida bíblica é cheia dessas questões. Só que se nós fizermos uma análise, a revolta, quando Elohim promove uma perda, ele nos dá uma marca que nós carregaremos com ela. Ela denota a diferença entre o que acolhe o dano causado pelo próprio Elohim e ele usa aquilo como um combustível para ele prosseguir com Elohim. Assim fez José. Vamos voltar aqui. Nós precisamos lembrar que a promessa de um filho dada a Abraão, o patriarca, enfatiza que o filho seria legitimamente de sua carne, herdeiro do pacto em construção. Vocês lembram que nós lemos o capítulo 17? Ele começa argumentando com Elohim o quê? Por acaso será um filho do meu servo Damasceno, Eliezer, o Damasceno, que herdará na minha casa? O Eterno, não. Das tuas entranhas, da tua carne, virá o teu legítimo descendente, Isaque. Tudo bem. Só que a mesma lâmina que circuncida o prepúcio dos descendentes de Abraão, a mesma lâmina é agora usada para provar Abraão para tirar a vida de Isaque. Você recebe o pacto, no teu prepúcio será ali a marca física de uma aliança. Aí Adonai vem e fala, com a mesma pedra, você vem e sacrifica o teu único filho para mim. Vocês acham que isso, em algum momento dos 175, Abraão? 180? Quanto é que foi Abraão? 75, né? 175 anos. Vocês têm alguma dúvida que isso carregou e perpetuou com Abraão até o último dia da vida dele? Que ele chegou ao ponto de ter uma adaga direcionada ao peito do filho para matá-lo? Vocês acham que alguém esquece de uma experiência como essa? De uma marca como essa? Não esquece. Ele olhou para Isaque a vida inteira lembrando o que custou para ele. A mesma lâmina, Leomar, que beneficiou trazendo o pacto, era a lâmina que determinaria a morte do herdeiro do pacto. E ele encarou aquilo de frente, sem revolta, subiu ao Monte Moriá, e o texto talmúdico ainda diz que Isaque, sabendo do seu destino, ajudou a montar o altar e botar a lenha sobre ele. Nem o pai nem o filho eram revoltados com Elohim. Poderia ter acabado tudo ali. Eles diriam, Daieno, foi suficiente para mim ter vivido com Elohim. Mas Elohim olhou, aprovou, e Isaque viveu. Isso é uma marca. Os descendentes carregam na imagem, no simbolismo da circuncisão, todo este peso e essa carga atribuída aos servidores de Elohim. Aí, eu não quero entrar nisso agora, mas aqui eu faço um parênteses, que algumas pessoas voltam e meia me perguntam. Esse é o ponto que ali em Atos capítulo 15, houve a tal Assembleia de Jerusalém, e alguns que queriam forçar a circuncisão aos gentios, foram reprovados ali por Pedro, por Paulo, porque eles entendiam que essa circuncisão precisaria vir atribuída desta compreensão e deste desejo voluntário de fazer parte desta casa, chamada Israel. Ali não foi uma ruptura com a casa de Israel, foi um direito legítimo
Foi um direito legítimo do homem dizer que quer servir ao seu Senhor. Só que vocês precisam entender um ponto, que o Êxodo, logo depois que o decálogo é dado, os 10 mandamentos, vem um mandamento do escravo. Um escravo nascido em casa ou adquirido, depois de 7 anos, o que a Torá obriga o dono do escravo a fazer? É o shemitah. Você tem que fazer o quê? Sair, a não ser que, se ele voluntariamente disser que ama ao seu Senhor, e publicamente fazer o quê? Faz uma marca, uma incisão no corpo, um furo na orelha, para dizer: servirei ao meu Adão para o resto de minha vida, não sairei forro mais. Esse passo é o passo do escravo que voluntariamente deseja ser servidor de seu Adão. Este passo é a primeira iniciativa de um mundo que não conhece Torá, que precisa se comprometer com Elohim e gravar uma marca para que ele possa continuar ouvindo Elohim pelo resto da vida. Então, toda essa cadeia de construção de um relacionamento não pode saltar etapas. Primeiro, o homem precisa querer voluntariamente furar a sua orelha. Atos capítulo 15 era uma defesa legítima do livro do Êxodo, no capítulo que trata, acho que é o capítulo 20 mesmo, né? É 21, né? No 21, logo depois do decálogo, que trata da legislação do escravo. Conheceu a Elohim, você fura a orelha. E aí você vai sendo inserido aos mandamentos que Adonai te deu, e isso vai trazendo a você as suas experiências com Elohim. Como é que você quer pegar, pastor, um povo que não tem Torá e jogar debaixo da aliança da circuncisão de uma forma totalmente despreparada? É diferente para o hebreu que nasce na aliança ao 8º dia. Ele nasce, pastor, ele não tem opção. O menino nasce, ele é circuncidado. Agora, a circuncisão física não é garantia de que ele vai dar ouvidos a este Elohim e que ele não vai se revoltar contra Elohim, por causa do que Elohim vai fazer na vida dele. Inúmeros que nasceram com a legítima aliança e o pacto abrâmico na circuncisão, mas não tem continuidade com Torá. O valor ele é parcial se você trata as coisas dessa forma. E do mesmo lado, o gentio que não tinha Torá, primeiro ele precisa querer servir a Adonai. Então ali em Atos 15, pastor, eles saltam a legislação do furo na orelha. Quem era o gentio, gente? É o povo que nasceu fora de uma aliança, que tinha que primeiro querer ser parte dela, mesmo que como escravo forro, com a orelha furada. Isso daqui é um ponto que, biblicamente, ali eles erraram gravemente. E qual foi a consequência? Usaram aquilo como base para romper o que chama-se erroneamente de igreja primitiva com Israel. E aí vem toda uma filosofia de desmembramento da substituição da igreja por Israel, que ganha força a partir de situações como essa. A marca da perda, ela era legitimada pelo patriarca ao consentir com sua última provação. Numa análise mais ampla, íntima e profunda, nós podemos conceber que o rito da Brit Milá, que é a circuncisão, era um sinal físico que Abraão e seus descendentes assumiam e aceitavam de que Adonai iria ferir o nosso ser e a nossa carne para nos relacionarmos com Ele. Em última análise, pastora, se circuncidar é dizer assim: estou pronto para receber a ferida de Adonai na minha vida, porque Ele vai ferir. Eu não preciso falar de Jó, eu não preciso falar de Davi, eu não preciso falar de ninguém, nós estamos falando de José. A vida daquele rapaz aos 17 anos, pastora, é o clássico caso daquele que aceitou o destino determinado por Elohim, porque ele sabia nas mãos de quem ele estava. Foi educado na casa de Jacó. Jacó tinha afeição por ele, não era à toa, não é porque ele era bonito, não é porque ele ficava enrolando o cabelinho, que aí nasce a tradição do peiote que os ortodoxos usam, não é nada disso. José tinha um coração
não revoltado contra Elohim, mesmo que aquilo trouxesse sobre ele o dano que trouxe. Ele era imaturo? Era. Era precipitado, pastora? Era. Mas tinha um coração à luz da vontade do Criador. Abre João capítulo 20, que eu prometi a vocês para nós analisarmos Yeshua dentro dessa questão, por favor. João capítulo 20, do verso 24 em diante, aqui nós já estamos no ato da ressurreição de Yeshua. Notem que o vínculo de Yeshua com a Torá nem sempre é um vínculo direto, tá, pastora? No sentido literal. Nós vemos Yeshua por meio de manifestações, cumprir Torá de uma forma sutil, que aquele que é preso à literalidade muitas vezes não consegue enxergar Yeshua nesse aspecto. Mas aqui nós vamos ver um clássico exemplo disso. O verso 24 diz assim: Tomá, que é Tomé, um dos 12, chamado de o gêmeo, Dídimos, não estava com eles quando Yeshua veio, ou seja, quando ele ressurgiu. Os outros adeptos lhe diziam então: vimos o Adão. Ele lhe diz: a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos cravos, e que eu ponha o dedo nas marcas dos cravos, e que eu ponha a mão em seu flanco, onde ele foi furado, né? De forma alguma aderirei. 8 dias depois, seus adeptos estão novamente no interior da casa. Não foram 7 dias, não foram 6 dias, não foram 10 dias, pastor, foram 8 dias, pastor. Qual é o tempo que o menino nasce e que ele precisa fazer a aliança da circuncisão? Aqui ele está falando de circuncisão física? Ou ele está falando da íntima adesão entre Yeshua e os seus discípulos? 8 dias. O tempo onde a circuncisão deve ser pactuada. Isso daqui é uma marca clara de que Yeshua estava falando de uma aliança no interior do coração de Tomé que ele não tinha aderido ainda. 8 dias depois, seus adeptos estão novamente no interior de casa. Tomá está com eles. E Yeshua vem com as portas fechadas. Aparece no meio e diz: Shalom para vós. Ele diz em seguida a Tomá: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Põe tua mão e mete-a no meu flanco. Não sejas mais sem adesão, adere. Tomá responde e lhe diz: Adonai Elohai, Adonai meu Elohim. E Yeshua lhe diz: porque me viste, tu aderiste? Em marcha os que não viram e aderem. Vocês querem uma prova pior do que essa daqui, de que a marca determinou a adesão da parte de Tomé para com Yeshua? O que ele mostrou aqui? A marca física do seu sofrimento quando ele foi levado à morte, e uma morte romana. O que Yeshua apresentava aqui, pastora? Milagre? Ele apresentou um ensino da Torá particular aqui para Tomé. Ele mostrou as marcas. Um hebreu deve testemunhar a sua fé por meio das suas marcas. Paulo diz assim: porque trago comigo as marcas do evangelho que preguei por onde passei. Paulo apanhou muito. Paulo era açoitado, tinha hábito de ser preso, tinha marcas. Trago comigo no meu corpo as marcas do meu Adão. E aí isso pode parecer uma coisa filosófica. Jacó mancou, Paulo apanhou, Isaías foi cerrado ao meio, João Batista decapitado. E eu e você? Onde estão as nossas marcas, sem revolta, pacificamente acolhendo o momento de aflição que Adonai nos faz passar,
para que esta aflição possa servir de testemunho a quem está do meu lado e ver isso como luz. E Yeshua perguntou para Tomé, aqui ó, porque me viste, tu aderiste, em marcha os que não viram e aderem. Assim, voltando à realidade da Paraxá, nós precisamos entender a fala de José em meio a anos de fartura que seriam sucedidos de anos de privações profundas. A Paraxá começa com o sonho de Faraó, onde Faraó acorda perturbado por causa de vacas gordas e vacas magras. 7 gordas, 7 magras. Os feiticeiros de Faraó, Leomar, não resolveram o problema. Não tinham capacidade de elucidar o drama de Faraó. Os místicos. Eis que um padeiro e um copeiro mudam o curso da história de Faraó. Depois de uma briga interna na penitenciária, estavam presos. O padeiro e o copeiro entendem que José revelava-se um profeta de Elohim. E dentro ali da penitenciária onde eles estavam, ele resolve um dilema entre o padeiro e o copeiro. O sobrevivente testemunha a Faraó dizendo, enquanto estive preso nas masmorras, houve um jovem hebreu lá que resolveu o meu problema. Faraó manda chamar. Faraó expõe o sonho para ele, e os 2 sonhos, José conclui que são o mesmo sonho. Haverá 7 anos de fartura e 7 anos de bastante carência alimentar sobre a face da terra. Oi? Gravíssima sobre a face da terra. E o texto no capítulo 41, volta lá por gentileza, no verso 47. Vocês lembram que a pastora Sandra, nesse mesmo ensino da Paraxá Vaishlach, que ela ensinou no dia 6/12, ela disse que o recurso utilizado pela descendência de Manassés foi que o filho de Maquir, chamado Iair, a tribo embute 2 iudes, que são 2 letras do tetragrama divino, para dar autoridade a Iair na posse da terra onde ele tinha feito isso. Vocês lembram desse recurso? Então foi a tribo de Manassés, a tribo que teve por patriarca Maquir, e Maquir teve um filho Iair, que é Jair, e o nome Iair é um joguete de letras que institui o nome divino dentro do nome Jair, né? Iair, no caso. E esse foi um recurso para que a posse da terra ali fosse garantida aos seus descendentes. Vocês lembram que ela ensinou isso nesse mesmo dia? Me lembrei disso aqui agora. Olha aqui que interessante agora isso aqui. Versículo 47. A terra produz as mancheias durante os 7 anos de saciedade. 7 anos ele reúne todo o mantimento da terra de Mizraim, armazena os alimentos nas cidades. Os alimentos dos campos vizinhos às cidades ficam armazenados no seio dessas cidades. Yosef acumula o trigo candial como a areia do mar, tanto e mais até ser incontável, sim, inúmero. Verso 50. Antes da chegada do ano da fome, lembra que eu falei de manhã? Presta atenção agora. Antes da chegada do ano da fome, nasceram 2 filhos a Yosef, deu-os à luz Osnat, filha de Potifera, o ministrante de On. Yosef clama o nome do primogênito, Menashe. Sim, ele faz esquecer. Elohim me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Menashe. O nome do segundo ele clama, Efraim, frutificador. Sim, Elohim me fez frutificar sobre a terra de minha miséria. Quem é que em sã consciência, rejeitado pelos irmãos, torturado pelos irmãos numa cisterna, vendido
desprezado pelos próprios irmãos a uma caravana de ismaelitas, prisioneiro no Egito, servo de um general egípcio, acusado de assédio sexual contra a esposa do general egípcio, preso nas masmorras, ele se torna administrador da prisão, revelador de Elohims na prisão, e chega diante de Faraó para revelar sonhos a Faraó. Quem, em sã consciência, conseguiria, sem sequelas e mágoas no coração, nomear 2 filhos dessa forma? Ele não nomeia dizendo, afortunada sou, como Lia fez. Adonai pagou o meu salário, Issacar. Meu marido estará perto de mim de novo, Levi. As matriarcas deram os nomes. Raquel, Adonai tirou o meu opróbrio. Aqui é o seguinte, Menaxé. Sim, ele faz esquecer. Elohims me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Ele fala isso com uma consciência de um homem maduro, de um homem pronto para fornecer cereal em tempo de fome. Os filhos foram a testemunha ocular de um José que assumiu o dano e não blasfemou contra Elohims até o fim. Ele bota o nome nos filhos consciente de que o que ele passou, ele estava de pé para dar comida a quem não tinha o que comer. E findam-se os 7 anos de saciedade na terra de Misraim. Começam a chegar os 7 anos de fome, como Iosef havia dito. E a fome se abate sobre todas as terras, mas em toda a terra de Misraim havia pão. Toda a terra de Misraim está faminta. O povo reclama pão a Faraó. Faraó diz a todo Misraim: ide a Iosef e fazei o que ele disser. Nem o Faraó foi capaz de dar solução à fome, e ele pega aquele homem magoado, sequelado e atormentado? Não. Pega um homem maduro, um homem consciente da sua situação, provado e experimentado por Elohims para fornecer pão. E eu faço a cura, se você não se revoltar com a ferida feita. A fome abatia-se sobre todas as faces da terra. Iosef abre todas as reservas. Ele reabastece Misraim. A fome torna-se mais rude na terra de Misraim. De toda a terra vinha gente para Misraim, para se restabelecer com Iosef. Sim, a fome era forte sobre toda a terra. Esta casa tem as suas marcas. Esta casa carrega com si histórias do passado, do presente, que são latentes à história que marcaram esta casa. E hoje ela tem 2 cozinhas para fornecer pão a uma cidade. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que compõem esta casa estão amadurecidas e sólidas no relacionamento com Elohim, como José. Mas a casa, se ela hoje, em períodos de... Como é que foi que a expressão que a senhora usou? Daquele bilionário lá, o Bill Gates, que ele... Agora ele vai parar de investir em... Como é que foi que a senhora trouxe? Não, diga assim, que ele ia parar de mexer com não sei o que para poder começar a trabalhar. Isso. Parar de patrocinar esses movimentos de defesa do meio ambiente, essa agenda do meio ambiente mundial que tem aí, para poder produzir comida, assistência social, trabalho que visa a chegar suprimentos à vida daquele que não tem. Vai trabalhar com o Tzedakah, né? Se nós não fizermos leitura de que o mundo hoje caminha velozmente para uma carência alimentar séria, a ponto dos governos mundiais estabelecerem critérios mínimos para atingir como meta para tratamento da fome
sobre a face da terra. Nós sabemos hoje que quem não fizer isso passará por dificuldades no futuro. Nós temos hoje uma política alimentar que é um dos pontos mais altos das legislações em âmbito municipal, estadual e federal em países como o Brasil, por exemplo. Isso significa que a fome física está refletindo a fome de uma palavra que não tem a disposição para fornecer para quem quer comer dela. Então a casa carrega suas marcas para manter uma internet aberta, mesmo diante das violências que sofre recorrentemente. Violências, ameaças nominais e institucionais recorrentemente, que a maioria de vocês sequer sabe o que acontece. A casa sofreu danos de perdas de almas aqui dentro que foram arrancadas ou que se desligaram daqui, que doeu na alma como se fosse uma mãe, um pai perdendo um filho biológico. Marcas. Mas a casa precisa permanecer para aqueles que estão buscando a fonte alimentar que ela tem para trazer. E hoje ela faz isso fisicamente, com uma cozinha de segunda a sexta-feira aqui dentro e uma cozinha de segunda a quinta-feira a 2 quarteirões aqui de distância. Hoje, somados, mais de 300 pessoas diariamente sendo assistidas e algumas delas já com 2 refeições recebendo. José aqui, isso aqui não é filosófico, isso daqui não é ideológico, ele deu pão de verdade, porque eu já vi pessoas defendendo que essa é uma visão metafórica do que José fez no passado. Não, a fome, ela foi real e hoje ela não deixa de ser real porque a fome da palavra de Elohim, que é simbolizada pelo pão que José deu, ela continua escalando ano após ano. Sabe o que é escalar? Ela só aumenta, ela só piora. Ela é mais rara e daqui a pouco vai valer igual as moedas mais valiosas aí no mundo. Vai valer a peso de ouro aí daqui a pouco. Como é que é? Fala, pastor, aí por gentileza. Não, tá ligado aqui. O Apocalipse, no capítulo 6, eu acho, do livro do Apocalipse, fala o valor que vai custar. É uma medida de trigo nos últimos dias. Trigo vai falar matéria-prima do pão. É o trigo, ó, capítulo 6 do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, versículo 5, ouvi o 3º ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, um dia de trabalho do trabalhador, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Tremenda é a escassez. Está previsto aqui, ó, no Apocalipse. Esse é o alto valor que a palavra do Criador vai adquirir no final. E para nós encerrarmos, a raiz Menachê, observa que ele usa 2 raízes diferentes. Uma é Efraim. Efraim é o frutificador, mas ele frutifica aonde? Na terra de Israel ou fora? Fora. Esse aqui é o primeiro ponto. Porque se vocês analisarem a chegada de Israel ao território, o texto vai dizer assim: vocês herdaram uma terra fluente em leite e mel, com árvores, vinhas e tudo plantado. Então Israel herda uma terra pronta. Aqui você frutifica em meio à escassez. O desafio é grande. E no ermo, e fazer o ermo, pastora, brotar pão e água para o povo. Isaías 60, 45, 47, né, que tem ali embaixo. É isso aí. Então aqui, o primeiro ponto é que Efraim, ele vai se tornar símbolo de que essa prosperidade de José, esse aperfeiçoamento dele, foi quando ele lidou com os não
familiares, os de fora de casa. Ele vai à terra de Egito para frutificar. Então ele se prova frutificador num local hostil. Quem fez isso primeiro antes dele? Abraão foi bem aceito em meio aos povos da terra de Canaã. Isaac não saiu dali e teve que lidar com Abimeleque para se manter na terra. E Jacó depois é com Labão, é com os filhos de Siquém ali, Amor, que faz aquela violência sexual contra Diná. Eles frutificam em ambiente hostil. Por isso que José é levado à condição de primogênito da descendência, para dar exemplo de que os patriarcas fizeram e nós precisamos dar continuidade. Das minhas misérias, eu li isso aqui. Ele me fez frutificar na terra das minhas misérias. Mas a raiz Menaxê, que é Manassés, ela tem uma característica interessante, porque nas traduções a gente vê a tradução muito comumente dizendo assim, pastora: ele faz esquecer, sim, ele me fez esquecer o labor e toda a casa de meu pai. Mas a raiz Menaxé em si, ela tem uma ideia de gerúndio. O que isso quer dizer? Ele está causando esquecimento ou fazendo esquecer. O que denota uma ideia de que o processo, Mateus, está o quê? Em andamento. Entende que existe uma diferença de você poder proclamar algo já consumado na sua vida. Eu frutifiquei, tive 2 filhos, isso é um fato. José teve Menaxé e Efraim. Só que o nome Menaxé quer dizer que este esquecimento, esta alma dele pacificada com Elohim quanto a um passado que ele teve que sofrer para deixar para trás, estava em esquecimento, estava caindo em esquecimento. Significa que ele ainda em vida vivenciaria o processo enquanto vivesse. Porque muita gente se apega a um ponto: eu não estou pronto. E puxa um freio de mão no seu relacionamento com Elohim e deixa de colaborar e de servir, porque quer atingir um patamar ideal que só na cabeça dele que existe. Quando o processo é uma cadência diária de construção de um ser esquecido das dores do passado. Miketz. Então, o processo aqui, pastor, quando ele dá nome aos filhos, ele ainda não tinha lidado com Simeão e não tinha lidado com Judá ainda. Vocês conseguem entender que ele já decreta sobre o filho um processo em andamento, que ele tinha plena consciência que ainda não estava completo, mas que deu a ele já capacidade de servir ao Egito? Esse é um dos maiores bloqueios que as pessoas têm. Eu volto a dizer uma coisa que eu acho que eu falei aqui da última vez que eu estive com vocês, Ulisses. Se um médico só estudar, para se achar apto de um dia começar a trabalhar, ele aposenta sem ter trabalhado. Ou você bota a mão e aprende a viver a realidade, e vai crescendo e experimentando as coisas, porque o livro é uma coisa e a vida é outra, e você se submete ao acerto e ao erro no processo, para você adquirir maturidade quanto a errar e quanto a acertar, mas você não abandona o processo. Porque muitos começam e não terminam os seus processos. Por quê? Porque na primeira queda, no primeiro tropeção, pastora, no primeiro desabar do indivíduo, e aí eu estou dizendo o seguinte: numa fraqueza da alma que nós pecamos, nós fazemos assim, ó, meia volta, não presto para isso, não estou no patamar adequado ainda para isso, não posso, eu não sei ler hebraico, eu não sei estudar Torá, eu não sei isso. Aí começa a dizer o que você é inapto a fazer, mas você nunca se coloca com uma sinceridade a ponto de que não estou, mas vou trabalhar para me tornar. Caiu, vai levantar e vai continuar. Qual foi a conversa entre nós homens aqui? Não foi essa aqui que nós conversamos? Abertamente? Sobre as condições que um homem precisa de se apresentar aqui, seja em serviço aqui, seja ali fora,
Qual foi a nossa conversa? Quando um estiver frágil, o outro vai ter que vir, vai ter que cobrir. E um vai sustentando o outro e vamos caminhando junto até que os nossos filhos venham e façam melhor do que nós. Mas se for parar todo mundo e falar assim, calma, vamos para o discipulado. 30 anos estudando para aperfeiçoar. 30 anos passa rápido. Não tem como. Não adianta você ficar querendo bater sua cabeça de tanto que movimenta para frente e para trás, achando que isso vai modificar alguma coisa. A vida bíblica ela é prática, os patriarcas eram operacionais. Vocês esquecem que o tanto de poço que Isaac cavava, os filisteus fechavam, isso fez de Isaac o quê? Um sujeito obstinado, ele foi cavando até o filisteu desistir de tapar o poço dele. Até que Rehovot, o poço que jorrava e não parava. Rehovot, nome do poço, Rehobote, na tradução nossa e João Ferreira de Almeida. Tem que continuar. Se a gente fizer aqui, quantas vezes a pastora Sandra pensou em juntar as malas e ir embora? Quantas vezes A, B ou C resolveram jogar para cima tudo e... Dá para escrever um livro, não dá? Mas nunca foi embora, nunca abandonou, nunca deixou de fazer. O Hélio, nosso porteiro, nunca faltou um dia de trabalho. E nós, muitas vezes, esperamos querer filosoficamente atingir um patamar para querer colaborar em alguma coisa, quando é na colaboração que esse patamar vai ser atingido. Esse é o recado de Yosef para nós. O aperfeiçoamento vem na prática cotidiana, sem revolta contra o dano e a marca que Elohim trouxer sobre mim e sobre você. Ele deu continuidade, o que Abraão, Isaac e Jacó fizeram com excelência. Próxima paraxá vem esse acerto. A alma de Yosef ali prova os irmãos, mas ele também é provado. Ele se põe numa situação de prova. E aí ele termina com a célebre frase: eu fui enviado à frente de vós para sustentar a casa de meu pai Jacó com pão. Quando eu e você tivermos capacidade de, num momento da nossa vida, olhar, olha, eu passei por tudo isso, para que outros se beneficiem, não a mim mesmo. Porque quando vem esse choro, você está no Faustão, domingo à tarde, contando a sua biografia. Porque eu passei por isso tudo e eu vendi 10 milhões de discos no Brasil. Não era assim o domingo à tarde no Faustão? Quando você pensava que ia vir uma coisa boa, era o quê? A exaltação do artista pela plateia feita. A nossa vida não tem essa premissa. A nossa vida é assim: hoje eu sei que o que eu perdi foi para que outrem fosse beneficiado. Isso é Yosef. Adonai tirou o meu opróbrio. Que o Eterno nos abençoe.